Então, sugiro que isso vai ajudar bastante vocês na hora de fazer a prova. Certo? Eu demorei, porque como eu preferi fazer na forma de múltipla questão, dá um pouquinho mais de trabalho para configurar, porque eu podia ter colocado um arquivo lá para vocês, colocado um gabarito, né? Mas eu acho que é mais interessante vocês tentarem fazer desse jeito. Aí dá um pouco mais de trabalho, mas pelo menos fica um negócio mais eu acho que mais funcional, sabe? Bom, aí falando na semana 4, essa semana, pessoal, é a última que a gente tem que vai cair alguma coisa na atividade final, certo? Mas a gente tem ainda semana que vem, que a gente vai tratar da questão da avaliação, certo? Então, assim, para a prova de sábado, vocês precisam só estudar até a semana de hoje, tá? Até a aula de hoje. Aí na semana que vem a gente vai falar de avaliação. Eu vou comentar rapidamente a avaliação com vocês do sábado, na nossa aula de quinta-feira, e aí eu vou discutir a questão da didática, está relacionada à avaliação, e aí até explicar um pouco para vocês como que funciona a questão da organização dessas questões que são fechadas, né? Por que é feita questão fechada nesse caso, e assim por diante. Oi, Ana, pode falar. A segunda atividade da semana 4 é que eu não estou entendendo como que é para fazer. Eu vou explicar agora. Pessoal, conforme vocês já estão acostumados, né? Vocês podem responder até o próximo domingo, né? Não domingo agora, o outro, dia 7. Tem 2 atividades avaliativas previstas. A primeira, vocês vão propor uma metodologia de ensino que usa conteúdo atitudinal, procedimental e conceitual. A gente vai falar um pouco mais sobre isso hoje, mas na semana passada eu já falei sobre isso, tá? Quando eu falei da seleção de conteúdos, lá na questão do planejamento, que eu falei, olha, quando a gente pensa em objetivo de aprendizagem, a gente tem a questão, né, do ser, do fazer e do saber. Então, esses conteúdos têm relação com isso. Mas quando vocês entram aqui na atividade, eu coloco o conceito de conteúdo conceitual, conteúdo procedimental, conteúdo atitudinal, né? A gente já comentou sobre isso na semana passada, e aí vocês vão propor uma metodologia, né, de ensino, aí não interessa o conteúdo, tá? O conteúdo específico, vocês podem fazer sobre qualquer conteúdo. E aí vocês têm que propor uma metodologia que dê conta, né, de objetivos, né, de aprendizagem relacionados a saber, a ser e a conhecer. Desculpa, saber ser, saber fazer e saber, né, saber conhecer. E essa atividade pode ser feita individual, duplas ou trios. Se vocês optarem por fazer em duplas ou trios, aí todos precisam postar, tá, gente? Porque facilita para o tutor corrigir. Beleza? Eu não sei se eu coloquei que... Deixa eu ver se eu tirei isso aqui, deixa eu ver. Tá. Então, assim, não esqueçam, ao fazer em duplas ou trios, por favor, todos postem, tá? Porque senão para o tutor fica complicado fazer a correção. Beleza? Aí vocês podem... Mas podem fazer em duplas ou trios, tá? Ou individualmente, como for mais fácil. Oi, Nailde, pode falar. Oi, professor, boa noite. Boa noite, pode falar. Eu consegui entrar agora. O senhor estava explicando sobre essa atividade aí, é que eu não entendi. Ela tem como o senhor explicar, por favor? Tá, nessa atividade, vocês vão propor uma metodologia de ensino, e aí nessa proposta da metodologia, vocês obrigatoriamente têm que deixar claro de que maneira vocês vão desenvolver esses conteúdos aqui. O conteúdo conceitual, o conteúdo procedimental e o conteúdo atitudinal, certo? Em relação à questão do tema, pode ser o tema que vocês quiserem, certo? Então, vocês vão propor lá a aula, colocar a estratégia, a gente vai ver na aula de hoje as estratégias de ensino. Vocês podem até se inspirar nas que a gente vai discutir na aula de hoje, tá? E aí deixar claro como que aquela estratégia permite, por exemplo, que o aluno ele aprenda um determinado conteúdo. Por exemplo, eu quero que o aluno ele aprenda a diversidade de plantas. E aí eu posso fazer uma horta com eles, certo? Ao fazer a horta, eu posso trabalhar os conteúdos conceituais relacionados ao reino vegetal. Então, eu posso, por exemplo, no caso, utilizar, ou eu posso trabalhar questão de botânica, mas considerando as partes da planta. Então, eu posso fazer uma horta na qual os alunos vão
plantar, por exemplo, alface, beterraba, couve-flor, tomate, né, diferentes plantas que a gente utiliza para alimentação, diferentes partes. Então, por exemplo, a alface a gente usa folha, a couve-flor a gente usa a flor, né, a beterraba a gente usa o caule, e assim por diante. Então, eu ensino as partes da planta, que é um conteúdo conceitual. Por outro lado, eu ensino como eles fazem uma horta, que é um conteúdo procedimental. E a terceira coisa, esse trabalho pode ser feito em grupo, então os alunos vão ter que se organizar, quem vai regar, que a horta você tem que regar 2 vezes por dia, como vai ser feito o planejamento de semeadura, como que eles vão organizar depois a colheita, né? Que envolve um pouco da atitude, que seria como que eles vão fazer isso de forma a respeitar a planta, respeitar o colega, certo? Então, seria uma proposta dessa. Vocês não vão poder colocar a horta, tá, gente? Porque foi o exemplo que eu dei. Então, é como se fosse um plano de aula mesmo, assim. Isso. Só que aí vocês vão ter que deixar explícito o que vocês vão ensinar de conceito, o que vocês vão ensinar de procedimento, o que vocês vão ensinar de atitude. Entende? Que aí tem que deixar claro. Beleza? O que vocês vão... Certo? Não é muito complexo, não, tá, gente? Eu não quero que vocês inventem a roda, não. Eu quero que vocês proponham uma coisa mais objetiva, só para saber se vocês conseguem, né? Pensar as metodologias. Começo, meio e fim, né, professor? Isso, Carlos. Vamos plantar, leva os meninos lá no jardim, lá da escola. Isso. E aí, por exemplo, ao fazer esse tipo, porque para plantar a gente precisa fazer o quê? Preparar primeiro o canteiro. Para preparar o canteiro, eu tenho que afofar a terra. Aí eu preciso colocar o esterco. Aí quando eu vou plantar, depende da planta, eu posso organizar em fileira, ou eu tenho que jogar sementes de forma aleatória, né? Que isso é tudo procedimento. Me fez lembrar daquela aula sua, da receita do bolo, lembra? Sim. Nossa, lá no começo. Os caminhos e tinha os passos, aí agora eu não consigo lembrar tudo, mas, por exemplo, uma receita era isso, né? Isso. Era um método e metodologia, né? Receita e a entrega dessa receita, né? Não sei se foi lá naquela disciplina que eu dei para vocês no começo do curso. Tá boa a memória de vocês, hein? Se eu te falar, não era para estar, não. Eu tô com febre aqui assistindo sua aula. Você acredita? Esse tempo... Tá horrível, né? Tudo bem. Tá horrível, credo. Obrigada, então. Era só para falar da atividade mesmo. Obrigada. Tranquilo. Então, essa aqui é a atividade 1, vocês podem fazer. Alguém colocou quarteto, pessoal, mas como vocês podem fazer em duplas, eu sugiro que o quarteto seja dividido em 2 duplas, tá? Duplas ou trios, certo? Eu vi que alguém perguntou se podia ser quarteto. A Renata, né? Aí, Rosângela, boa noite, professor. Eu e a Lourdes, mas não postamos as duas, só eu postei. Pede para a Lourdes postar, então, Rosângela. Porque está aberto ainda, né? Então tá tranquilo. Está dentro do prazo, beleza? Agora, em relação à outra atividade, que foi o que a Ana está com dúvida, vamos lá. Aqui é o seguinte, nessa atividade, a gente vai ver na aula de hoje, porque assim, eu acho que vai fazer mais sentido depois que a gente passar pela aula, tá? A gente espera que a gata tá batendo aqui na janela para entrar, espera só um pouquinho. Vem, Bibi. Vem, Bibi. Anda. Vem, Bibi. Vem, Bibi. Vem, Bibi. Vem, Bibi. Vou fechar, hein? Vem. Vem, Bibi. Vem. Gente, perdão. A minha casa é casa de biólogo, porque eu tenho 2 gatos, uma cachorra, 2 tartarugas, 1 milhão de plantas. É muito casa de biólogo aqui. Fora as aranhas e escorpião que eu cuidava, mas eles morreram. Jesus amado. Casa de... Bom, voltando então para a questão da atividade, desculpem novamente aí pela interrupção. Hoje essa questão da temperatura, eles ficam muito... Eles ficam muito incomodados, os bichos, sabe? Quase que ela pulou aqui na frente. Fala oi para eles, então, Bibi. A Missy já falou. Ela aqui, mostra o bigodinho, mostra a tua pinta de Marilyn Monroe. Aí pronto, agora pode ir. Aí tem o outro gato, o macho, ele é mais... Como ele é mais idoso, ele fica mais recluso, assim. Tadinho. Bom, nessa atividade, eu acho que vai ficar mais fácil vocês entenderem depois que a gente tiver a aula. Mas, de qualquer maneira, a gente vai falar sobre ela agora, só para vocês se situarem, certo?
A questão é a seguinte, ó, vocês vão pensar uma aula que vocês tiverem qualquer nível de ensino, inclusive o superior, tá? Na educação infantil, ensino fundamental, ensino médio, qualquer momento, curso técnico que vocês fizeram, algum outro curso que vocês fizeram, não importa qual. E aí, essa aula tem que ser uma aula que vocês tiveram alguma abordagem mais tradicional. A abordagem tradicional, ela está relacionada à transmissão de informação, memorização e reprodução de conhecimento. Então, provavelmente, a maior parte das aulas que vocês tiveram ao longo da escolarização foram desse jeito, porque ainda a escola ela é muito estruturada nessa grade, né, tradicional. Então, por mais que tenha as metodologias diversificadas que são utilizadas, o mais comum é que o professor chegue lá, pegue a lousa, explique na lousa e tá tudo certo. Então, vocês vão pensar uma aula de qualquer conteúdo, tá? Qualquer conteúdo que vocês quiserem. Aí é o seguinte, a partir dessa aula que vocês vão trazer da memória, vocês vão descrever essa aula e aí vocês vão falar a questão das aprendizagens que vocês tiveram a partir dessa aula, certo? Se é que teve alguma. Nossa, eu estou tendenciando aqui a resposta. Aí na B, vocês vão fazer o seguinte, a partir dessa temática que foi abordada, acho que, Edna, pode falar, acho que você abriu o microfone, pode perguntar. Ou foi acidente? Fui eu, professor. Perdão. Eu tô achando que isso aí é um TCC, né? É quase. Você tá querendo, assim, né? Que é aqueles estágios que a gente faz na escola, Isso. depois você tem que montar todo aquele roteiro. Isso, né? mas aqui é mais simples, tá, Carmen? Não precisa detalhar tanto igual vocês fazem em estágio, não. É mais objetivo. Tipo, descreve lá, tive uma aula de matemática, o professor ensinou o número complexo. Aí, nessa aula, o professor, ele apresentou o conceito na lousa, aí ele explicou o conceito, aí ele mandou a gente fazer uma lista de exercícios, aí ele corrigiu a lista de exercícios. Certo? Então, essa seria uma aula tradicional. Então, como que vocês, a partir dessa aula de número complexo, por exemplo, que vocês tiverem em matemática, como que vocês poderiam transformar essa aula em uma aula de metodologia ativa de aprendizagem? A gente vai ver as metodologias ativas hoje, mas basicamente elas são relacionadas às situações que o aluno, a gente parte da ação do aluno e a partir dela a gente faz a mediação da aprendizagem. Não é o professor que chega e vomita o conteúdo. Na verdade, a gente pode propor, por exemplo, que o aluno faça uma leitura prévia de um tema, aí depois a gente pode fazer uma rodada de discussão, trabalhar com grupo, né, grupo de discussão, depois trazer isso para o coletivo. A gente vai ver algumas metodologias ativas hoje, e aí vocês podem pensar em alguma delas. Então, essa aula que vocês tiveram de forma tradicional, como que ela poderia ser se ela fosse metodologia ativa? E aí vocês vão descrever, então, essa aula. E aí é importante que vocês mantenham essas questões aqui de formato, tá, gente? Que é a questão de ter cabeçalho, né? Colocar um cabeçalho, colocar o discente, disciplina, objeto de conhecimento e duração. O objeto de conhecimento aqui, vocês vão colocar o tema da aula, certo? E aí essa atividade individual, tá, gente? Mas aí vocês podem fazer de qualquer aula que vocês tiverem, de qualquer temática, certo? E aí pensa, por exemplo, se fosse eu dando essa aula, usando metodologia ativa, o que eu faria diferente daquele professor meu que optou por dessa aula tradicional, certo? Beleza? Ficou mais claro, Ana Vitória? Que recebeu? Ficou. Que eu estava pensando em fazer aqui, sabe? Tipo assim, mas não é... Não tá vindo lembrança assim na minha cabeça, sabe? Tipo assim, de uma aula que foi mais difícil para mim, porque resumindo foi todas. Mas, mas, tipo assim, eu fico com medo de tirar alguma disciplina que eu tô tendo, assim, que eu tive, sabe? Aqui do curso, eu fico com medo de tirar, entendeu? E dá problema. Não vai dar problema, porque quem faz a correção é o tutor, né? Então não passa nem pelos professores isso. Então só não usa nome de professor, né? Só fala porque você não precisa falar da disciplina, você precisa falar do tema. Entendeu? Tipo, eu tive uma aula lá de método científico, lá no primeiro período, não precisa falar que foi comigo. E aí nessa aula, o professor Luiz Gustavo, ele fez o seguinte, ele apresentou um slide, bababá. Mas não precisa falar professor Gustavo, você pode só... Pode ser aqui do curso de pedagogia mesmo. Tá bom. Ou de qualquer outro curso que você fez, tá? Não precisa ser nem... Às vezes fizeram algum curso de, sei lá, curso de inglês. Que curso de inglês geralmente é metodologia ativa. Em curso de língua estrangeira, né? Mas algum curso que vocês fizerem, vocês vão ter que fazer para CC, pode ser também, tá? Tá bom, então.
Certo? Bom, pessoal, em relação à questão das atividades, está tudo certo? Vocês têm alguma dúvida? Professor, tem que ter metodologia, alguma coisa seguindo esse padrão ou não? Eu só vou narrar como que foi essa aula, a forma que eu acho que poderia ter sido... Isso, você vai contar como ela foi e aí você vai propor como ela poderia ser, se fosse com outra metodologia. Então é uma narração quase, né? Isso. Daniela, pode falar. Boa noite, professor. Boa noite, pessoal. Professor, eu posso falar, eu tive uma professora de literatura no colegial, que ela pediu para a gente comprar os 3 anos do colegial, né, os 3 livros de literatura, mas ela não leu uma página do livro. Quando não faltava, ela pedia para a professora substituta mandar a gente conjugar verbo. E quando ela ia, também pedia para nós conjugar verbo. Mas, assim, de literatura, pouquíssimas coisas ela passou para a gente. Pode colocar isso? Só que você foca uma aula de literatura específica. Por exemplo, o dia que ela deu aula de romantismo, se ela deu essa aula, né? Uhum. Aí tá, nessa aula de romantismo, o que ela fez? Ela pediu para vocês lerem o livro, por exemplo, o capítulo que falava sobre isso, e aí ela explicava depois do aluno ler, ou ela simplesmente pediu para vocês responderem os exercícios que tem no livro? Às vezes ela lia só e explicava um pouco. Então você pode colocar, pega um dos temas lá de literatura que ela trabalhou com vocês e coloca lá. Eu tive uma aula de literatura sobre o romantismo, nem sei se discutiu o romantismo, porque romantismo todo mundo professor gosta, né? Uhum. Geralmente, quando eu dei aula de literatura, eu adorava dar aula de romantismo, porque é bonitinho, né? E é fácil de entender. Mas. Nossa, que horror, né? Mas aí você pode colocar que ela pedia para vocês lerem, e aí, eventualmente, ela discutia o que vocês liam, ou não, né? Porque às vezes o professor pede só para ler, porque eu já vi isso, tá, gente? O professor pedir para ler, o aluno tal lê o primeiro parágrafo, o outro o segundo, e assim por diante. E aí, depois, no final, o professor manda fazer uma lista de exercício, que tem no livro mesmo. Eu já vi acontecer esse tipo de coisa. Tá. E aí, pensando, por exemplo, se você fosse dar uma aula de romantismo, como que você faria utilizando uma metodologia ativa? Né? Então, só... Obrigada, então, dá professor. certo. Pode falar, Emanuele. Então, eu já fiz tudo, na verdade, acabei. Eu fiz uma cartinha para você, tá? Na última atividade. Ah, tá, eu que vou corrigir, tá? Eu fiz em modelo de carta, quis fazer modelo de carta. Tá, não tem problema. Aí, deixa eu te falar. Sobre a aula, eu pus uma da graduação, que é a que está mais fresca na minha memória, tá? Não eu tem não problema. lembrei muito. Mas aí, eu falei num geral. Na hora de propor a metodologia, eu peguei uma matéria, um tema específico da matéria que esse professor deu. Mas eu falei no geral, por quê? Porque todas as aulas dele foi igual, e eu não gostei, assim, ele só lia, entendeu? E assim, você pegar um artigo, só ler e não ter uma apresentação, não ficou claro para mim, sabe? Perfeito, não, perfeito. Então, não, mas é bom você tratar, porque pode ser assim, que, por exemplo, o caso da Dani, romantismo, você não precisa preparar uma aula inteira sobre romantismo, você pode falar, por exemplo, da primeira fase. Ou da questão a questão indigenista, né? Que tem nas obras do romantismo. Por exemplo, Iracema. Pode pegar Iracema como referência e trabalhar de que maneira o romantismo ele se constrói na obra Iracema, por exemplo. Porque, assim, no caso específico dessa matéria, sabe, Gustavo, assim, todas as aulas dele foi bem igual. E, assim, eu percebo que não foi só eu que me saí muito mal na matéria dele, não. Eu não fiquei de recuperação, mas, assim, não dava para compreender bem. Igual, assim, é muito diferente da forma de sua dinâmica, da dinâmica de outros professores. Então, assim, isso eu senti muita falta, senti dificuldade, sabe, de compreender um pouco a matéria dele. Então, assim, eu falei no geral, mas na hora de propor uma aula, eu peguei só um tema. Não tem problema, pode ser feito assim também, tá? Ah, tá bom. Pode fazer desse jeito. Ótimo você trazer, porque às vezes a gente fica pensando, nossa, como que eu vou propor toda uma metodologia para romantismo? É muita coisa. Aí pode fazer um recorte, né? E falar, eu vou trabalhar tal questão, mesmo porque quando a gente usa metodologia ativa, eu não consigo fazer um trabalho com temas muito amplos, né? Você tem que fazer geralmente você faz um recorte e aí depois é que você faz a sistematização, né? Então, perfeito isso, tá? Trabalhar com
um recorte dentro da ideia. Eu não vou nem responder nada que vocês Não no chat, sei tá, se gente? tá certo, não sei se ficou certo, mas assim, eu me esforcei. Tá, não, mas vai dar certo. A ideia é mesmo que vocês façam essa reflexão, porque, conforme eu disse para vocês, né, no começo da disciplina, quando a gente se forma professor, a gente tem uma dimensão que tem a ver com a questão de todo o contato que a gente teve, né, com a escola, desde da educação infantil, quem passou por isso, né, por essa etapa, até a gente chegar no superior, depois com formação de pós-graduação e assim por diante. Então, é importante a gente ter esses momentos de refletir sobre as experiências que a gente teve enquanto aluno e tentar fazer uma superação daqueles modelos que vocês perceberam que eles não foram apropriados para as aprendizagens, tá? A ideia é essa mesmo, beleza? Bom, então, dito isso, pessoal, eu vou já partir para a discussão da aula de hoje, que ela é fantástica. E vocês vão me achar hiper narcisista nessa aula, porque eu vou trazer um monte de exemplo que eu utilizava que é uma aula de metodologias, né? Então, eu vou trazer alguns exemplos de metodologias que eu já utilizei na minha experiência enquanto professor, tá? Então, vai ficar uma aula meio narcisista, mas vocês não reparam não, porque eu acho importante ilustrar com experiências que eu tive enquanto professor. Eu já falei para vocês, dei aula há muitos anos para educação básica, antes de vir aqui para a universidade. Trabalhei com 6º ano, que é uma série complexa, né? Quando a gente faz, por exemplo, o curso superior de biologia, a gente almeja muito ensino médio, mas aí eu tive essa oportunidade, que para mim foi uma oportunidade de ouro. Eu amei trabalhar com 6º ano, teria trabalhado muitos anos mais, né? Foi bem interessante, porque o 6º ano ele traz aquela coisa do fundamental, das séries iniciais do Fundamental 1, né? E ao mesmo tempo que os alunos eles são colocados naquela rotina do Fundamental 2. Então os alunos eles têm a postura do Fundamental 1, só que eles têm que adequar a postura deles ao Fundamental 2, que a gente falou daquela questão das expectativas dos alunos, né, na relação pedagógica. Então, para mim, foi muito... Eu acho que foi uma experiência importantíssima para me tornar o professor que eu sou hoje. Porque se eu não tivesse dado aula para 6º ano, eu seria um professor um tanto quanto diferente, né? Então, acho que vai ser legal a gente ter essa discussão, certo? Então, assim, vocês não fiquem com ranço de mim, porque eu vou ser meio narcisista, tá? Já falei da questão das atividades. Fiquem atentos, tá, pessoal, que nas 2 atividades da disciplina tem carga horária de PCC, tá? Então, por favor, não deixem de fazer, beleza? E aí, uma reflexão para a gente começar essa aula, que é a seguinte: a educação, qualquer que seja ela, é sempre uma teoria do conhecimento posta em prática, certo? Por que eu trouxe essa frase do Paulo Freire? A gente vai falar exatamente sobre a questão da operacionalização das teorias que a gente discutiu, principalmente na primeira semana. Então, quando a gente falou, por exemplo, lá da questão obviamente que aqui eu vou trazer várias metodologias, algumas estão muito ligadas a abordagens mais tradicionais, outras estão mais ligadas a abordagens mais ativas, né? Então, vocês vão perceber que a gente vai... De qualquer forma, a escolha pela metodologia, ela está ligada a um posicionamento teórico. Um ponto importante que a gente precisa frisar em relação a isso é que, às vezes, o professor ele quer utilizar uma metodologia ativa, mas ele não tira a perspectiva tradicional da cabeça. Então, por exemplo, eu vou pedir para os alunos fazerem um mapa conceitual. O mapa conceitual é uma metodologia que, à primeira vista, ela não é tradicional. Só que depois eu posso pedir para o aluno fazer uma sabatina. Eu faço uma sabatina com o aluno. Então, eu transformo aquela atividade, que era uma metodologia menos tradicional, em tradicional. Porque se eu faço uma sabatina em cima do mapa conceitual, eu coloco o aluno naquela situação dele reproduzir um determinado conhecimento que eu quero que ele reproduza, né? Então, tem essa questão aí. Certo? Então, a gente vai falar bastante sobre isso e, na medida do possível, vou fazer essa ponte com a prática. Quando a gente fala na questão da ensinagem, né, é muito utilizado hoje, se usa ainda, né, o ensino, né, a palavra ensino, mas para poder colocar a questão do ensino no mesmo, digamos assim, no mesmo nível semântico da aprendizagem,
A gente tem utilizado hoje a palavra ensinagem ao invés de aprendizagem, de ensino, tá? Então, quando eu estou falando de ensinagem, é a mesma coisa de ensino. A ensinagem é um ato do professor. A aprendizagem é um ato do aluno, certo? Nessa dinâmica, né, entre ensinagem e aprendizagem, a gente tem o professor utilizando métodos de ensino, certo? E o aluno dispondo, né, de diferentes formas de aprendizagem. E aí, essa questão teórica, né, relacionada aos métodos de ensino, que também são conhecidos como os caminhos, né? Quando a gente fala em método, a gente fala em caminho, para se alcançar para se possibilitar uma aprendizagem. A forma que a gente operacionaliza isso em sala de aula é que a gente chama de metodologia, certo? Pode parecer meio confuso, mas basicamente, por exemplo, se eu tenho como perspectiva teórica os métodos tradicionais, então isso é método. Eu vou utilizar, por exemplo, como metodologia, uma exposição oral, certo? Então, por que a exposição oral é uma metodologia do método tradicional? Porque o método tradicional ele propõe que as metodologias de ensino elas estejam relacionadas à transmissão de conhecimento e reprodução desse conhecimento pelos alunos. Então, todas as metodologias que eu utilizo em sala de aula, que utilizam essa dinâmica, né, da transmissão do conhecimento e reprodução desse conhecimento que eu transmiti pelos alunos, ela utiliza como referência os métodos tradicionais. E aí a gente pode ter várias formas. Uma delas, por exemplo, é a exposição oral. Outra forma é a gente, por exemplo, você já deve ter tido, quem teve aula prática em escola, é comum um professor, às vezes, fazer uma aula prática que ele demonstra alguma coisa que ele discutiu na teoria. Esse tipo de prática que se demonstra o que você discutiu na teoria, ela é baseada em método tradicional. Por quê? Porque o professor vai transmitir um conteúdo, utilizando, por exemplo, sei lá, eu quero falar que eu estou dizendo em aula que inseto tem 3 pares de pata, um par de antenas, alguns têm asas, outros não. Quando tem asa pode ser um par, pode ser 2 pares. E aí eu levo isso para o laboratório e coloco lá uma mosca, uma borboleta, uma pulga, e aí peço para eles compararem os insetos. Mas vejam, na verdade, se eu pedir para eles compararem, na verdade eu já estou indo um pouco mais para a metodologia ativa. Mas, por exemplo, eu coloco lá e falo assim, olha, para ilustrar aquele inseto que tem um par de asas, eu estou colocando aqui uma mosca. Para ilustrar aquele inseto que tem 2 pares de asas, eu estou colocando aqui uma borboleta. Para ilustrar inseto que não tem asas, eu estou colocando uma traça de livros, por exemplo. Né? Então, quando eu faço isso, olha, eu estou trazendo os bichos lá para os alunos observarem, mas já estou contando para eles, é isso, isso e isso. Então, é método tradicional. Como não seria tradicional? Se eu trouxesse os animais para eles e dissesse assim, olha, todos eles são insetos. O que eles têm de parecido? Compara e me conta. O que eles têm de diferente? Compara e me conta. Aí é a metodologia ativa. Porque eu deixo o aluno partir do objeto de aprendizagem que eu estou oferecendo. É um objeto, mas não é de aprendizagem nesse caso. A partir do material que eu estou oferecendo para ele, eu peço para que ele crie uma aprendizagem a partir daquilo. E a partir dessa aprendizagem que o aluno ele cria, eu posso fazer a mediação e a sistematização. E aí é um pouco diferente do que a gente costuma fazer, porque a gente primeiro sistematiza e depois coloca o aluno para ele mostrar se ele entendeu ou não, né? Mas aí nesse caso a gente faz o contrário. A gente pede para o aluno ele apresentar as considerações que ele tem a partir de uma provocação, né? Geralmente. Provocação, por exemplo, pode ser colocar 3 insetos diferentes ali e pedir para eles compararem. E a partir das respostas deles, a gente faz a discussão. Tipo, o aluno acha que a borboleta tem um par de asas só. Aí um outro grupo acha que tem 2 pares de asa. Aí você fala, gente, quem vocês acham que está mais certo aqui? Quem viu um par de asas ou quem viu 2 pares? Aí você pergunta para o grupo, por que você viu um par? Aí ele vai te mostrar lá porque ele acha que é um par. Aí você vai para outro grupo, tá? Por que você acha que são 2 pares? Aí eles vão mostrar. Aí borboleta tem 2 pares, tá? Aí provavelmente o grupo que viu os 2 pares é porque ele viu que você tem 2 pontos de inserção no tórax, na borboleta. Quando você olha uma mosca, tem um ponto de inserção só, né? Então pode ser que ele chegue nesse nível. Pode ser que nenhum grupo faça isso. Aí você tem que ir de novo pro modelo animal que você está usando lá. E assim por diante. Estou dando exemplo em ciências, tá? Mas dá para fazer isso em todas as áreas. Beleza. Então, aqui, pessoal, a gente vai falar hoje exclusivamente
das metodologias, tá? E aí, claro que essas metodologias são baseadas em métodos. E aí é o seguinte, os métodos que a gente vai trazer para discussão aqui são esses 4 aí, certo? Esses métodos, eles estão relacionados à proposição do Piaget. Para o Piaget, todas as metodologias de ensino elas podem ser organizadas em 4 métodos. Os tradicionais, os ativos, os intuitivos e o de ensino programado, certo? Vejam que assim, isso é a perspectiva do Piaget. Eu vou trazer uma perspectiva outra que ela é talvez mais apropriada para o cenário atual, mas assim, considerando que o Piaget ele fez essa proposta lá nos anos 70, 60, né? Então, dá para entender por que ele pensou nessa estruturação. Então, o que ele chama de método tradicional, geralmente, eles são métodos que estão baseados na exposição oral pelo professor. O que ele chama de método ativo são aqueles métodos que os alunos fazem. O que ele chama de método intuitivo é aquele que está muito ligado, lembra que a gente viu a questão lá do empirismo? Então, o método intuitivo está muito ligado ao empirismo, que é você estimular a aprendizagem a partir dos sentidos, né? E o ensino programado, que tem a ver com comportamentalismo, que a gente viu também lá na primeira aula, que é focado no estímulo-resposta. Para o Malheiros, que é o autor que a gente está utilizando aqui na disciplina, ele mantém algumas coisas parecidas com o Piaget, mas ele, considerando as possibilidades hoje, né, das metodologias, ele ampliou muito, tá, né, essa questão. Ele manteve 4 métodos, mas, na verdade, os métodos eles dão conta de uma quantidade maior de metodologias. Então, ele chama o que o Piaget chamava de método tradicional, ele chama de método de exposição. E aí mantém a questão da exposição oral pelo professor. Aí ele chama os trabalhos que são realizados pelos alunos, ele divide em 2 tipos de método. Os métodos de trabalho independente, que é feito por aluno individualmente, e os métodos de trabalho em grupo, que são feitos de forma conjunta. E aí todo o resto, a gente vai ver vários hoje, ele chama de outros, certo? Então, todas as metodologias que a gente vai ver na aula de hoje, elas podem ser organizadas em um desses 4 métodos. Método de exposição, de trabalho independente, de trabalho em grupo ou outros. Certo? Beleza? Até aqui, pessoal? Ok. Então, eu vou começar primeiro falando sobre os métodos de exposição. Os métodos de exposição, eles talvez sejam os mais comuns, tá? Inclusive, essa aula que eu estou ministrando hoje para vocês aqui hoje, ela é uma aula que ela é organizada utilizando o método de exposição. Basicamente, no método de exposição, você tem, de alguma forma, o professor centralizando a aula, né? Então, a aula ela fica muito centralizada no professor. O professor tem os atos de fala, né, predominantes, então o predomínio da fala é do professor, e, de alguma forma, ele traz todas as temáticas para a discussão. E aí, a partir disso, ele pode optar, por exemplo, por uma exposição dialogada, que é o que a gente usualmente faz aqui, né, na disciplina. Então, os alunos podem contribuir, a partir da contribuição dos alunos a gente gera novas discussões, mas não deixa de ser método de exposição, tá? A diferença é que um aluno participa, no outro seria só o professor falando, e o aluno escutando, certo? Mas, além desses métodos de exposição oral dialogada, tem aqueles que a gente pode fazer demonstração e ilustração. Essa imagem aqui, pessoal, foi de uma aula que eu dei para o pessoal da biologia. Espera aí, que acho que eu já te respondo, tá? Deixa eu só terminar essa parte aqui. Que eu dei no curso de biologia, e eu pedi para eles organizarem plantas segundo parentesco evolutivo. Eu dou aula de evolução para eles, né? E eles tinham que usar algum tipo de caractere que eles podiam ver na planta, né? E a partir disso eles organizaram. Aí eles trouxeram os vasinhos, né? E aí fizeram aqui uma filogenia, que é uma árvore da vida, tá? Fizeram uma árvore da vida a partir disso. É um método de exemplificação. Por quê? Porque a gente tem lá um modelo de evolução que é o da árvore da vida, e aí a partir desse modelo, que é a árvore da vida, eles propuseram como seria uma árvore da vida para a planta. Né? Então eles exemplificaram aquele conteúdo conceitual de árvore da vida utilizando as plantas, né? Então esse aqui é um exemplo. A demonstração e ilustração, pessoal, é muito, muito comum, por exemplo, quando eu uso os exemplos aqui, né? Na aula. Então, o que eu estou fazendo agora
por exemplo, ilustrando eu falei da exemplificação, e eu trouxe um exemplo de exemplificação que eu utilizei numa determinada aula que eu ministrei lá para o pessoal da biologia. Eu estou fazendo uma ilustração disso. Então, assim, olha, gente, uma forma de vocês trabalharem a exemplificação é fazendo isso. Então, vejam que eu estou utilizando a metodologia aqui, falando sobre ela, tá? Então, quando a gente evoca algum exemplo, quando evoca algum exemplo nesse sentido, tá, gente? De falar sobre, vocês podem fazer assim. Isso que a gente chama de ilustração. A gente também pode fazer ilustração utilizando imagens, tá? Então, vejam que todas essas questões aqui, elas estão muito ligadas ao professor apresentando o conteúdo. Pode ver que os métodos de exposição têm essa particularidade, né? Por mais que você traga uma imagem, por mais que você, sei lá, coloque os insetos lá para os alunos, por mais que você dê exemplo, você está utilizando métodos de exposição que são mais centrados no professor, certo? Que é o que provavelmente vocês tiveram mais contato ao longo da escolarização, tá? Que essa questão de metodologia mais diversificada, isso aí é algo mais recente, né? Então, pode ser que vocês tenham tido poucas experiências com as outras metodologias que a gente vai discutir a partir de agora. Em relação aos métodos de exposição, ficou claro? Vocês têm alguma dúvida? Bom, Kátia, eu vou perguntar de novo para a coordenação, tá? Eu pedi, mas eu ainda não vi o processo no SEI, tá? Para eu poder fazer a resposta. Mas pelo que eu fiz de análise lá do que você me mandou, eu vou deferir o teu pedido, tá? Então pode ficar tranquilo, não precisa fazer a prova, não. Eu só estou esperando ela formalizar para poder fazer o deferimento, tá? Mas pode ficar na aula assistindo, não tem problema não, tá? Bom, pessoal, os métodos de trabalho independente é aqueles métodos no qual a gente propõe um trabalho, né, alguma atividade para o aluno fazer, e aí depois o aluno ele compartilha com a sala, né, e com a gente. Existem vários tipos, né, de metodologias relacionadas a métodos de trabalho independente. Um exemplo disso é estudo dirigido individual. Dependendo da área, a gente usa bastante, né? Na biologia, tem disciplina que eu uso, estudo dirigido, tem disciplina que eu não utilizo, tá? Mas estudo dirigido, basicamente, eu posso pedir, por exemplo, ao aluno ler um texto e colocar algumas perguntas para o aluno responder, né? Eu posso pedir, dar uma aula prática e colocar... Não, que a aula prática já vai ser uma outra coisa, mas, por exemplo, outro exemplo de estudo dirigido. Eu posso colocar, sei lá, um gráfico e aí colocar algumas perguntas para os alunos responderem em relação àquele gráfico. Então, o estudo dirigido, ele tem essa pegada, tá? Então, você tem lá uma atividade que o aluno vai fazer, mas ele tem lá algum tipo de elemento gerador, e aí eu tenho tipo um roteiro de estudos que o aluno vai ter que produzir, né? Que está relacionado a essa questão desse estudo dirigido. Grupos de interesse... É uma metodologia, ela é um pouquinho complicada de entender, mas eu vou tentar explicar para vocês, para vocês entenderem como que pode funcionar isso. Sabe quando o professor chega na sala e fala assim, gente, nós vamos trabalhar o teatro, né? Então, na disciplina de literatura. Vamos trabalhar teatro, os gêneros teatrais, na disciplina de português, né? Vou trabalhar gênero teatral. Aí eu chego para a turma e falo assim, quem gostaria de... fazer uma pesquisa sobre a questão da comédia? Quem gostaria de fazer uma pesquisa sobre o drama? Quem gostaria de fazer tragicomédia? Então, você divide a turma pelo interesse. Então, você coloca lá as temáticas, vê os alunos que querem fazer, eles vão fazer a pesquisa individualmente a respeito do tema e depois eles trazem para a sala. Geralmente, o que a gente faz é uma rodada depois de estudo de trabalho em grupo. Então, o aluno ele busca pesquisar individualmente e depois a gente traz para o trabalho em grupo. E aí o grupo decide quais são os pontos principais e apresenta para a sala, tá? Mas o grupo de interesse, geralmente a gente pega um tema grande, divide em subtemas e deixa os alunos escolherem qual tema que eles querem. Às vezes, os alunos eles podem propor, tá, gente? Temas também, às vezes acontece isso. Às vezes dá para o aluno fazer a proposição de tema.
dentro de uma determinada abordagem, você pode deixar que eles façam a proposição, né? E por último, estudo de caso é quando você coloca uma situação real e pede para eles analisarem diante de uma teoria que vocês estudarem em aula. Eu uso bastante estudo de caso na biologia, porque eu sou professor da área de evolução, né? Então, por exemplo, a questão do Covid, né? A gente teve a evolução ocorrendo na nossa cara, né? Enquanto a gente teve lá toda a situação da pandemia de Covid. Então, um dos estudos de caso que eu fiz com eles foi pedir para eles lerem um texto sobre a questão da Covid, e a partir disso eles identificarem o que tinha de evolução nessa questão. Então, uma vez eu peguei também uma matéria de jornal, pedi para eles lerem e falei assim, o que vocês encontram de evolução, de informações sobre evolução biológica, né, a partir dessa matéria de jornal que ela é destinada ao público geral. Tá? Estudo de caso, então, geralmente se parte de uma situação concreta e pede para os alunos fazerem uma reflexão teórica. Na área da saúde, o pessoal usa muito estudo de caso, tá? E na pedagogia também, o pessoal usa muito estudo de caso, porque quando a gente, por exemplo, se depara com uma situação, coloco para vocês uma situação, a questão lá dos estágios, né? Os estágios, para mim, eles são estudos de caso, porque você vai observar uma aula e a partir dessa observação você vai fazer algumas reflexões relacionadas àquela aula. Então, você pode, por exemplo, ser pedido para identificar qual que é a teoria de aprendizagem que aquele professor tem a partir dessa aula, qual seria o método de ensino que ele está utilizando, qual a teoria de ensino que ele tem como referência, qual foi a metodologia. A metodologia, ela está coerente com o método, então você pode fazer isso, tá? Então, é muito comum. Provavelmente vocês devem ter feito estudos de caso aqui já no curso de pedagogia e vocês nem viram que era isso. Eu dei um estudo de caso para vocês que foi meio invertido, né? Eu pedi para vocês... lembra que eu pedi lá na disciplina do primeiro período para vocês apresentarem situações que a gente aplicava o método indutivo, o método dedutivo? Eu fiz um estudo de caso invertido, que aí, no caso, eu dei a teoria e pedi para vocês proporem alguma coisa do mundo real relacionada àquela teoria, né? Então, dá para fazer isso também. Então, estudo de caso, a gente pode partir do caso e pedir para identificar a teoria, ou pode apresentar a teoria e pedir para vocês colocarem uma situação do mundo real, tá? Então, dá para fazer as duas coisas. O mais usual é colocar uma situação do mundo real, e a partir disso, cavucar, né, a teoria relacionada. Certo? Em relação ao método de trabalho independente, tranquilo? Acho que sim, né, gente? Os métodos de trabalho em grupo são vários, né, gente? A gente usa... É muito comum que a gente use na escola os métodos de trabalho em grupo, eles são extremamente importantes para os alunos eles aprenderem a lidar com as diferenças dos colegas, sabe? Tanto é que é muito comum que o aluno fale assim, eu prefiro fazer sozinho. Vocês vão perceber quando vocês estiverem na sala de aula, tá? É muito comum. Aluno fala assim, eu prefiro fazer sozinho. Mas a questão do trabalho em grupo é muito importante para os alunos aprenderem a lidar com posicionamentos diferentes do dele. Certo? Então, assim, na questão da atitude, né, do saber ser, trabalho em grupo é extremamente importante para isso. Uma questão que a gente tem que tomar cuidado, que o trabalho em grupo, ele, na medida do possível, ele deve ser realizado dentro da sala de aula. O que é muito comum é o professor pedir para o aluno fazer trabalho em grupo em casa e trazer o resultado depois. Isso não é muito recomendado fazer não, tá, gente? Você pode pedir para o aluno fazer a pesquisa individual, mas toda a discussão em grupo é interessante que ocorra na escola, para o professor poder fazer as mediações, tá? Porque é muito importante isso. Tem aluno que odeia, tem aluno que diz que quando faz trabalho em grupo tem um que lidera, o resto segue ordem, ou tem grupo que tem uma pessoa que faz, o resto vai na jugular, né? Tem essas questões, mas é importante justamente que os alunos entendam que, por exemplo, se você está sendo explorado, você tem que se posicionar. Se você está sendo... se está havendo uma delegação de função, sem que haja uma discussão no grupo para ver quem tem afinidade por determinada função dentro do grupo, isso também é uma coisa que precisa ser discutido, certo? Dentro do grupo. Mas tem gente que está tudo bem, tá? Tem gente que prefere que alguém delegue mesmo. É um comportamento que pode ocorrer.
E só tem que verificar se esse comportamento ele é de comum acordo ou se é uma imposição, né? Mas, de qualquer forma, trabalhos em grupo eles são extremamente importantes. Aqui no curso de pedagogia, a gente acaba usando menos o trabalho em grupo, que é uma bobeira, né? A gente podia trabalhar muito mais essa questão de trabalho em grupo, porque vocês acabam usando as ferramentas, né, virtuais para poder se comunicar. Mas, sei lá, às vezes a gente fica meio inseguro de pedir, e fica difícil para vocês se organizarem, né? Mas até TCC a gente orienta utilizando as ferramentas, né? Então, é viável fazer trabalho em grupo desse jeito, né? A gente usa pouco essa estratégia, mas no EAD, mas acho que é uma visão ainda enviesada que a gente tem, sabe? Da questão da educação à distância. Mas, assim, são vários, tá? De qualquer forma, todo método de trabalho em grupo, ele envolve a ação conjunta, né, de dois alunos ou mais, tá? Duplo a gente já pode chamar de grupo, mas o ideal é de trabalhar com trios, até grupos um pouquinho maiores, dependendo da situação, né, dependendo do que a gente quer fazer. E aí, nesse caso, no trabalho em grupo, a gente espera que haja divisão de tarefas, tá? A ideia de se trabalhar em grupo é que haja um espaço para divisão de tarefa e um espaço para discussão coletiva e socialização, certo? Então, essa é uma perspectiva importante que a gente dá ao trabalho em grupo. Dentre as metodologias de trabalho em grupo que a gente pode utilizar, eu estou trazendo as que o Malheiros traz, né, no livro dele, que a gente está usando como referencial teórico, mas tem várias outras, tá? E, por exemplo, jogos. A gente pode tanto levar um jogo para a sala, quanto pedir para os alunos produzirem jogos e depois jogar com a turma. Dramatização, a gente pode dividir a turma em grupos, ou a turma inteira ser um grupo de teatro, aí eles vão bolar o roteiro da peça conforme o tema. Aí eles vão ter que dar conta, por exemplo, se você vai dramatizar, você tem que pensar que tem que ter cenário. Aí a dramatização ela vai ser na forma de teatro ou vai ser na forma de produção audiovisual? Se for produção audiovisual, então você tem a questão da edição do vídeo depois, mas de qualquer forma é trabalho em grupo. Estudo de caso em grupo, da mesma forma que a gente pode pedir para o aluno responder individualmente o estudo de caso, a gente pode pedir para eles fazerem em grupo. Na biologia, todos os estudos de caso que eu dou, eles são em grupo, são em trios, né? Então eu sempre coloco lá para eles fazerem em trio, porque eu acho importante a discussão deles durante o processo, e aí eu vou de grupo em grupo para discutir as hipóteses deles e tal. Estudo em loco é você ir até o local. Então aqui eu coloquei uma imagem de uma atividade que eu fazia anualmente com os alunos de sexto ano. Não sei se vocês conhecem São José do Rio Preto. São José do Rio Preto tem um cartão postal na cidade, que é a represa municipal. E a represa municipal, ela é bem interessante para a gente fazer estudo de seres vivos, porque lá tem uma diversidade muito grande de animais e plantas, né? E aí eu levava os alunos, na verdade, de sétimo ano, não é de sexto não, tá, gente? Sexto ano eu levava para uma outra finalidade. Eu levava os de sétimo ano para eles poderem identificar a diversidade de animais e plantas, como que esses organismos estavam relacionados. Então eu dividi eles em grupos, né? E aí eles iam fazendo o estudo, podia tirar foto, aí eles faziam uma descrição do que eles encontraram, e depois, quando a gente voltava para a escola, eles faziam a socialização do que eles tinham encontrado e relacionavam com os conteúdos que a gente tinha estudado ao longo do ano, tá? Geralmente eu fazia atividade bem lá para novembro, quando eu já tinha visto todo o conteúdo previsto, né? E aí eu levava eles para lá. Era uma escola particular, tá, gente? Então era mais fácil para a gente... A escola pagava o transporte para levar até a represa. A escola não é longe da represa não, tá? Mas também não é do lado, né? Mais de 1 quilômetro. Então tinha que ir de transporte, um transporte coletivo, assim, né? Com os alunos de sexto ano, a gente discutia a questão de ecologia, a questão de poluição. Então eu pedi para eles identificarem, né? O que tinha de ecologia, quais eram os hábitats, né? Quais eram os nichos, de que maneira esses organismos se relacionavam entre si, se tinha poluição, que tipo de poluição, né, como que eles perceberam isso. Então, por exemplo, era muito comum ter lixo jogado no chão, apesar de ter lixeira, eles tiravam foto. Tinha algumas partes da represa que a água estava contaminada, que tinha mau cheiro, então eles faziam esse tipo de coisa. Uma outra forma da gente fazer trabalho em grupo é a conversão didática ou exposição dialogada. Como que pode ser feito isso? É parecido com um seminário, tá, gente? Isso. Você pode, só que o seminário, geralmente, você pede para o aluno preparar antes.
geralmente você leva lá um texto para o aluno, pede para, a gente está vendo aqui, sei lá, equinodermo, beleza? Então vamos fazer o seguinte, vamos dividir os alunos aqui, aí cada grupo vai trabalhar um subgrupo de equinodermo. Equinodermo é estrela do mar, pepino do mar, lírio do mar, tá, esses bichos aí, que só acontecem em mar. E aí cada grupo vai fazer a caracterização, depois eles vão apresentar para a classe. Por que é conversão didática? Porque eles vão transformar a informação que está no livro didático em uma aula, certo? E a gente pode somar isso, ao mesmo tempo que o aluno está apresentando, os outros grupos podem fazer perguntas, participar, eles podem perguntar para os colegas, né? Então seria nesse sentido. O debate, aqui eu coloquei nessa escola que eu trabalhei, a gente tinha um grupo de debates com os meninos, né? De 6º ano, aqui eu bem novinho, né? Que faz muitos anos aqui deve fazer quase 20 anos já. Que esse povo tá tudo fazendo pós-graduação, viu? Hoje, tudo fazendo mestrado, doutorado. Ai, Deus. A gente tinha um grupo à tarde que eles definiam os temas que eles queriam discutir. Então, por exemplo, legalização de drogas, aborto, orientação sexual. Então, eles definiam os temas que eles queriam, e aí a gente pedia para eles lerem, fazendo algumas leituras, né, apresentando pontos de vista diferentes, e aí a gente fazia esse debate. Aí a gente orientava normalmente os alunos, se a gente percebia que estava tendo muito consenso no posicionamento, a gente dividia os alunos, pedia para eles defenderem ou contradizerem, para poder realizar o debate, de fato, né? Porque às vezes, conforme o tema, como era uma escola católica, então, por exemplo, o tema aborto, obviamente que todos se posicionaram contrários ao aborto. Só que para ter um debate, você tem que trazer uma opinião diferente do contrário ao aborto, né? E aí, por que a pessoa é favorável ao aborto? Quais são as questões relacionadas? E o pessoal que é contrário, por que é contrário? E aí conversar aí dentro do grupo, definir qual seria o posicionamento mais adequado para aquele grupo, né? Então a gente tentava, na verdade, reproduzir um pouco das discussões macro, né? Então naquele universo micro. E aí era bem legal, assim, porque como os temas de debate os alunos que definiam, né? Era eu e a professora de história que fazíamos a mediação, que também é uma forma de trabalho em grupo. Tempestade de ideias, né? Que tempestade de ideias, pessoal, é meio complicado, essa turma foi muito grande, né? Então, geralmente você joga lá, por exemplo, o que vocês acham? Fala uma palavra que tem a ver com evolução. Aí, mudança, desenvolvimento, Darwin, Lamarck, espírito. Né? Então, você joga a questão e pede para os alunos falarem rapidamente, né? O que eles pensam, e a partir disso você pode fazer a sistematização posterior. Por que é uma metodologia de trabalho em grupo? Porque geralmente a sala inteira participa, né? Apesar do posicionamento ser individual, na tempestade de ideias, né? A construção é coletiva, por isso que é uma metodologia de trabalho em grupo. E o seminário, né? Que você pode propor um tema para o grupo de alunos apresentar, você pode dar um capítulo de livro, pedir para eles apresentarem, você pode dar um artigo científico e pedir para eles apresentarem. Na biologia, eu dou seminário, eu acho importante que eles façam seminário, porque é formação de professores, né? Então eu acho que eles têm que ter esse exercício, e aí geralmente eu dou um artigo científico para cada grupo, com alguma temática que explore algum aspecto de algum conteúdo que a gente estudou que eu não detalho na aula. Então, por exemplo, às vezes eu dou um artigo sobre a questão dos grupos sanguíneos e a seleção natural. Então, a gente discute a seleção natural em aula, e aí eles fazem um seminário sobre a questão dos grupos sanguíneos, ou sobre a questão da evolução da cor de pele. Tem alguma relação com seleção natural e cor de pele? Aí esse artigo ele responde nessa pergunta. E aí eles apresentam o seminário para a turma, certo? Que é bem legal, assim, eu acho que é válido. Pessoal, em relação ao método de trabalho em grupo, vocês têm alguma dúvida? É tranquilo, né, gente? Quando a gente pensa em outros métodos, pessoal, aí tem vários, né? Um dos métodos que é bastante utilizado nas escolas é o método de projeto. Então, no projeto, você propõe alguma ação macro, geralmente o método de projeto ele envolve várias disciplinas simultaneamente. E aí eu trago um exemplo, né, que ele é um método de projeto e estudo do meio, porque além dessa questão de envolver várias disciplinas, a gente vai até o espaço
para fazer a investigação, né? Então, eu vou dar esse exemplo aqui para vocês. Lá perto de Rio Preto tem uma cidade fantasma que é chamada de Japurá. Aí eu trouxe uma foto. Esse lugar era um lugar que, até os anos 40, 50 do século XX, era um lugar que era bastante populoso. E aí tinha até uma estação de trem lá, para vocês terem uma ideia. Aí o que aconteceu? Tá, eu vou tentar postar amanhã, tá, Juliana? É que eu me enrolei os outros dias, beleza? Aí o que a gente fazia? A gente fazia um estudo sobre Japurá, falava sobre Japurá, o que era Japurá, onde ficava, via no mapa, como fazer para chegar, e aí a gente discutia algumas questões, que era eu e a professora de História, né? Que eu e a professora de História, a gente fazia muito projeto junto, assim. Aí o que a gente fazia? Porque essa vila, ela tem 2 hipóteses para o desaparecimento. Uma delas é que a quebra na Bolsa de Nova York, em 29, interferiu no comércio de café. E era um vilarejo que ele era baseado única e exclusivamente na economia cafeeira. O café sendo desvalorizado, não tinha mais produção, não tinha mais safra, né? Isso foi reduzindo as possibilidades de emprego. Então as pessoas podem ter migrado, né, de Japurá em virtude da queda da Bolsa de Nova York e impacto na economia cafeeira do período. Outra questão que está muito relacionada é que na época que esse vilarejo foi construído, se vocês forem até lá, vocês vão perceber que tem um rio muito próximo à estação. Então o que eles fizeram? Eles derrubaram toda a vegetação que tinha no entorno, e aí eles construíram a cidade ali. E aqui o que acontecia? Na época, a região lá de São José do Rio Preto, ela era uma região endêmica de malária. Hoje não tem mais, tá? Quando tem alguém com malária lá em Rio Preto, provavelmente veio de alguma região aqui do Brasil que a malária é endêmica, né? Por exemplo, a região norte. E algumas cidades do litoral também, né? Tem endemia de malária. Por que houve o aumento de casos de malária nesse lugar? Porque quando desmatou, obviamente que os mamíferos que viviam naquela mata, eles ou foram mortos ou eles foram para outro lugar. Os mosquitos que se alimentavam de outros mamíferos não tinham mais opção dos outros mamíferos. Aí qual mamífero que sobrava? Ser humano. Se tivesse uma pessoa com malária, podia contaminar vários mosquitos, e aí você tem uma reação em cadeia, que é o que acontece com a dengue, né? Aqui, eu acho que em todas as regiões de vocês, tá? Todas as nossas regiões aqui, acho que a gente tem problema de dengue. Que aí é uma relação bem parecida, só que aí no caso está relacionado ao rio, não é entulho necessariamente, né? Nesse caso da malária. Aí seria o rio que teria um berçário para os anófeles, né? Que são os mosquitos transmissores da malária. E aí tinha essas 2 hipóteses. Aí o que eles faziam? A gente ia até lá, via a questão do rio, via a estação de trem. Tinha algumas coisas que indicavam que algum dia teve, né? Bastante mercado de café. Aí tem pessoal porque assim, as casas estão abandonadas, mas tem alguns moradores lá ainda. Nenhum dos moradores, né, que viviam lá na época, eles viveram em Japurá na época do auge, mas eles eram filhos ou netos de pessoas que viveram. Então eles tinham a tradição oral de contar essas histórias e aí eles contavam. E aí geralmente eles descreviam a questão da malária, porque a pessoa quando tem malária, ela tem uma sintomatologia muito assustadora, tá? A pessoa tem calafrio, tem convulsão. Então isso provavelmente deve ter sido muito marcante para as pessoas que viram, né? Parentes, familiares e amigos tendo malária. E aí a gente depois discutia qual teria sido a provável hipótese, né? Em virtude do relato oral dos moradores, geralmente os alunos chegavam à conclusão que era malária, mas na verdade, considerando o contexto histórico, é mais provável que tenha sido a queda de economia cafeeira que não possibilitava as pessoas de se manterem economicamente em Japurá. Então é muito mais provável. A malária pode ter sido um mecanismo acelerador, mas o que realmente levou Japurá a ser abandonada foi a questão de não ter mais trabalho para as pessoas ali. E aí, obviamente, que as pessoas elas saem, né? Geralmente, quando você tem debandada de população de um lugar, é porque a fonte econômica ela deixa de ser viável. E aí as pessoas precisam procurar outros lugares, né? Certo? Nesse caso, método de projeto e estudo do meio, certo? Aí antes de eu passar para a próxima, a gente vai falar das metodologias ativas agora, Sirlene, sim,
esse vai ser o último tema, tá? Então vão ter os seus temas das 4 semanas, até a aula de hoje, inclusive. Certo? Lá no simulado eu coloquei várias questões relacionadas à aula de hoje, para vocês já irem meio que se acostumando. Bom, pessoal, a gente saindo um pouco daquela questão dos métodos de ensino, agora a gente vai pensar nas metodologias ativas de aprendizagem. Toda metodologia ativa de aprendizagem está relacionada ao aluno como foco, né? Algumas dessas metodologias que eu apresentei para vocês, a gente pode tê-las como metodologias ativas, tá? Isso vai depender da forma que a gente, enquanto professor, vai conduzir essas aulas. Se eu centralizo muito o conhecimento comigo, essa metodologia decide ser ativa. Se eu utilizo muito o que o aluno produz de conhecimento e trabalho em cima de conhecimento de aluno, e conhecimentos produzidos a partir de leituras que os alunos fazem, ou de investigações que eles fazem, pesquisa na internet que eles fazem, e a partir disso eu faço a mediação da aprendizagem, aí a gente tem uma metodologia ativa. E aí, pessoal, tem alguns pontos importantes nas metodologias ativas, que são esses aqui. Então, primeiramente, o papel do professor é de mediador, certo? O professor, ele não é o detetor do conhecimento, ele é aquele sujeito que vai mediar os conhecimentos dos alunos e, de alguma forma, organizar esses conhecimentos a partir de um conhecimento sistematizado, né? A gente espera que os alunos consigam sistematizar, mas se eles não conseguirem, a gente faz a sistematização. Mas o professor ele tem um papel de mediador e não de transmissor, como acontece com vários métodos, né? O aluno é o centro do processo, então tudo a gente pensa no aluno. Então o aluno ele tem um papel muito ativo na aula, então ele está o tempo inteiro em movimento, né? Então está conversando, está escrevendo, está apresentando, está conversando com um colega, está desenhando, está tirando foto, fazendo vídeo. Então seria uma metodologia seriam metodologias, na verdade, que os alunos eles estariam de forma bastante dinâmica envolvidos, né? A questão da autonomia é importante, então aquela dependência que os alunos têm da gente, né? Tudo eles dependem da gente, né? Às vezes, vocês vão perceber isso, principalmente quando a gente dá aula na educação básica, né? Mas é importante que os alunos eles tenham autonomia no sentido deles saberem como eles aprendem, o que eles podem fazer para poder aprender, e não depender tanto do professor, né? Que na verdade o sonho de todo professor é que o aluno seja autônomo, né? Que ele consiga aprender a partir das metodologias que ele considera viáveis para ele, né? Efetivas para eles aprenderem. Também essas metodologias elas estão muito ligadas à reflexão. Geralmente, metodologia ativa, elas são metodologias diferentes daquilo que a gente vê usualmente em sala de aula, por isso que tem a ideia de inovação. Frequentemente, a metodologia ativa parte de alguma questão geradora relacionada à realidade próxima dos alunos, e é muito difícil metodologia ativa que seja feita individualmente, tá, pessoal? Geralmente, metodologia ativa, a gente trabalha com grupos de alunos. Mesmo que tenha alguma etapa individual, sempre a gente tem uma etapa coletiva no processo, certo? E aí é muito importante, né, quando a gente pensa na aprendizagem baseada em projetos, que é uma metodologia ativa, que a gente tenha claro que a gente tem que organizar isso na forma de um projeto mesmo. Então, eu tenho que prever qual é o objetivo que eu tenho com isso, quem é a equipe, quais são as etapas, quando a gente prevê fazer as etapas, a execução das etapas e a avaliação. Então, envolve um planejamento muito grande. E a aprendizagem baseada em projetos, ela tem essa relação. Pode falar, Carmen. Então, você falando isso me traz uma lembrança seguinte. Por isso que na escola, né, não sei, esse é complemento, o professor, né, ele acaba que ele não trabalha sozinho, né? Ele acaba trabalhando junto com outros professores, dependendo da série da criança. Ou seja, nós, né, queremos trabalhar, a gente já tem que estar, como é que eu vou te falar, inserido esse pensamento dessa metodologia ativa, porque não adianta. Tipo, eu não vou com a cara do Luiz Gustavo, né? Sei lá, a gente não deu muito certo, não, né? Respeito tudo, a pessoa, mas ele dá aula para o segundo ano, eu dou aula para o segundo ano, e aí a direção e a especialista da escola, vocês vão preparar material juntos, vocês dois, e o pessoal da manhã também é a mesma coisa.
né? A gente vai girando isso aí. E aí, quer dizer, se o educador chegar e não entender isso, e não abraçar isso, cria uma situação muito difícil de se manter e de se estar nesse espaço. Infelizmente, você gostando ou você não gostando, vocês vão ter que montar materiais juntos e trabalhar juntos e discutir formas, né, que essa criança de ensinar, a minha aconteceu isso, nossa, a minha foi isso, nossa, né? Então, assim, eu acho importante o senhor colocar isso. Eu percebo, assim, que as pessoas às vezes têm essas dificuldades, porque acaba levando muito para o lado pessoal, né? E no ambiente de trabalho, infelizmente, isso ele é o tempo todo, né? É difícil, não é fácil, mas ele faz parte desse processo. Não tem como você trabalhar sozinho. É isso que eu queria falar. Acho importante você frisar ou colocar isso, porque às vezes a gente tem essas dificuldades mesmo, né? Eu, particularmente, eu tento ser amiga de todo mundo, eu tento, assim, encontrar formas que a gente possa tentar encontrar caminhos juntos, né? Por exemplo, eu tenho facilidade disso, você, por exemplo, já tem facilidade daquilo, Luiz Gustavo. Então, Luiz Gustavo, você cuida dessa parte. E eu vou montar essa parte, e aí a gente vê o que dá no final, tal, se realmente dá para a gente levar para a sala de aula, para avaliar com as crianças. Exato. Eu penso assim, mas eu acho que tem pessoas que têm essa dificuldade, viu, professor? A gente é muito educado, assim, individualista, né? Aqui no Brasil, na verdade, tem uma hipervalorização do individualismo. É muito forte isso aqui. Pode ver que a pessoa ela pensa muito em si, né? E pouco no próximo. Por mais que tenha esse discurso, brasileiro é simpático. Tá, ser simpático não significa que você se importa com o outro. Significa que você é cordial com o outro. Ser cordial com o outro não implica em uma empatia real, né? E no ambiente de trabalho, e isso o ambiente escolar é fortíssimo, né? A gente trabalha em grupo o tempo inteiro. Mesmo quando a gente está dando a nossa aula lá de ciências na nossa sala, o aluno ele está tendo as outras disciplinas, e tem muita atividade que a gente faz coletivamente também, né? Porque por mais eu dou minha aula e tal, mas tem um monte de atividades que você faz naquele coletivo, né? E a gente tem que tentar ser profissional na medida do possível, né, Carmen? Então, assim, mesmo pessoas que talvez a gente não tenha muita afinidade por elas, a gente tem que tentar fazer a mediação. Tem pessoas que são muito difíceis, e o que acaba acontecendo frequentemente é que essas pessoas elas acabam sendo excluídas, né? Então, assim, a gente deve tentar, na medida do possível, ser o agente empático, né? Tentar catalisar as relações, mas tem pessoas que a gente tem que também entender até onde a gente consegue ir, né, Carmen? Então, assim, realmente eu tenho que trabalhar com a pessoa, tenho. Mas eu preciso fazer, por exemplo, não sei se vocês perceberam, eu fazia muita atividade com a professora de história. Mas por quê? Porque além de a gente conseguir encontrar várias áreas de relação entre o conteúdo de história e de ciências, a gente se dava muito bem. Muito bem. Então, a gente conseguia trabalhar na mesma sintonia. Tinha outros professores que a gente conseguia fazer também trabalho junto, mas, obviamente, acontecia, por exemplo, de eventualmente ter que trabalhar com algum professor que a própria coordenação ela forçava esse trabalho. E a gente ia, né? Tentava fazer o melhor possível, mas o que acabava acontecendo é que, se dependesse, por exemplo, da nossa ação, não teria essa parceria. Mas aí, quando vem da coordenação, isso pode acontecer, né? Por isso que eu acho importante a gente trabalhar com os nossos alunos trabalhos em grupo. Muitos trabalhos em grupo. Trabalhos em grupo desenvolvidos na sala de aula. Porque isso é importante para eles aprenderem a trabalhar com o outro. E eu estou para dizer para vocês que eu acho que tem uma tendência enorme das gerações futuras serem mais individualistas do que as gerações anteriores. Eu sinto esse olhar muito para si próprio. Por mais que o discurso seja da diversidade, de valorizar as diferenças, o olhar está ficando cada vez mais para si. Eu acho que a questão de uso de celular, porque é você e o celular, né? Você vê aquilo que você quer, você escuta aquilo que você quer, geralmente você não compartilha com o outro, né? Então eu tenho a impressão que a gente tem um cenário aí meio obscuro. Então a gente precisa, de alguma forma, na escola, pelo menos, trabalhar essa questão. Um outro ponto também é que muitas famílias estão tendo filhos únicos, né?
A gente aprende muito a questão do espaço em casa quando você tem irmãos, né? Que você divide quarto, às vezes, divide banheiro, muitas vezes você partilha roupa, né? Dependendo da situação. E hoje, como muitas famílias optam por ter um filho ou menos, né? E às vezes filhos com diferença de idade muito grande, então não se cria esse hábito em casa. E aí a pessoa está acostumada a ter tudo para ela. E quando você vai para um espaço coletivo maior, as coisas são de todos, não são só dela, né? Pode falar, Carmen. Só complementando isso que você colocou, uma coisa assim que eu vivenciei, eu achei até interessante, e depois tentei eu sozinha entender, né? Na escola onde eu trabalho à tarde, chegou o final do ano, tudo, aí o efetivo, que é o concursado, né? A coordenação e a direção, eles fazem tipo um sorteio para escolher qual disciplina que cada um vai... não é um sorteio a palavra. Qual o tipo lá? Porque é primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto ano só. E aí, quem deu aula no primeiro, o ano que vem, não vai dar aula no primeiro. Quem deu aula no quinto, não vai dar aula no quinto. E aí, eles trabalham muito com a questão, assim, da classificação de cada um. Então, querendo ou não, ele tem que girar. Ai, mas que raiva, o Luiz pegou o quinto de novo, porque é mais fácil, eu pegou o quarto, porque é mais... Não existe. Não existe. Então, assim, você pegou esse ano, ótimo, mesmo que a sua classificação tenha sido ótima, mas o ano que vem... Você vai ter que escolher outra disciplina para você dar aula para aquele aluno e, assim, faz a engrenagem girar, entendeu? Eu achei muito interessante isso, assim. Aí depois vem os cargos vagos, que aí eles abrem, né, para que a sociedade civil possa estar participando. Mas é só um complemento. Eu achei isso que você falou, até dessa forma ainda gira, né? Sim, sim. Importante. E é importante ter isso claro, porque a forma que funciona a graduação, a gente tinha discutido semana passada, né? Ela é muito distante da realidade escolar, né? Então, assim, a gente tem uma formação teórica importante na graduação, mas quando a gente vai para a escola é que a gente vai se deparar com as questões reais lá. Por isso que tem muito sistema de ensino que valoriza o tempo de experiência. Então, tem muito plano de carreira, por exemplo, que ele é baseado no número de anos que você está no sistema. E tá certo, para o professor é importante, porque quanto mais tempo você está na escola, mais experiências você vai adquirindo, né? O que você faz com as experiências aí é outra história, né? Mas, obviamente, quanto mais tempo você dá aula, mais você vai entendendo como que funciona a dinâmica. E ainda assim a dinâmica é muito variável, né? Porque dependendo de quem estiver em secretarias de educação, dependendo de quem estiver na direção da escola, dependente de quem fosse os colegas de trabalho, quem é o grupo que está na escola também de alunos, as famílias, então tudo isso interfere, né? Então ajuda, mas a gente sabe que cada momento é um momento na escola, ou cada mergulho é um flash, né? Como diria aquela novela antiga, né? Mas é isso. Mas acho que é muito importante, tá? A questão do rodízio, mas acho que a questão do trabalho em grupo é qualquer trabalho que você exercer, você trabalha em grupo, né? É que na escola isso é muito forte. E eu acho que seria importante a gente trabalhar mais esse tipo de metodologia com os alunos, né? E metodologias ativas também, né, gente? Tem algumas metodologias ativas que elas até têm uma cara meio antiga, assim, sabe? Por exemplo, a questão da instrução por pares, né? A gente às vezes trabalha isso na universidade utilizando monitorias, que é um tipo de... Na pedagogia não tem, tá, gente, a monitoria, mas, por exemplo, nos outros cursos, você tem lá para algumas disciplinas abre vaga para aluno monitor, e aí o aluno ele serve como uma referência para os demais colegas que estão fazendo a disciplina naquele semestre. Então, por exemplo, eu dou uma disciplina de evolução e eu tenho uma aluna monitora esse semestre. Aí a aluna, ela tira dúvida, ajuda os alunos a fazerem trabalho, faz, às vezes, a mediação entre os alunos e a gente. Os tutores, eles teriam quase esse papel, tá? Mas eu acho que o tutor tem um papel... Como o tutor, ele corrige as atividades de vocês, é um pouco diferente, né? Que o monitor não corrige a atividade, né? Ele está mais ali para estabelecer diálogo com os demais alunos. Mas uma forma que a gente pode fazer isso em sala de aula é pedir, por exemplo, para os alunos fazerem um estudo prévio, e aí, a partir do estudo prévio que os alunos fazem, o professor ele pode fazer uma breve apresentação conceitual, ou pode pedir para os alunos fazerem essa breve apresentação conceitual a partir do estudo prévio que eles fizeram. Aí você coloca uma situação, um problema para eles resolverem. A partir disso você faz um debate, discussão, e aí depois
a gente faz a consolidação das aprendizagens, certo? Por que é chamado de instrução por pares? Porque em vários momentos desse processo, os alunos eles têm que dialogar entre si. Então, eles fazem o estudo prévio pode ser, por exemplo, a gente pode levar um texto e dividir eles em duplas ou trios, pedir para eles lerem e levantar os principais pontos. Então, o estudo prévio pode ser feito na sala de aula, ou pode pedir para eles fazerem individualmente em casa e depois reunir eles em grupo. Na prévia apresentação conceitual, os alunos também eles podem apresentar em grupo. A gente pode pedir para os alunos proporem uma questão para a classe, né? Então, a gente organiza lá, sei lá, em trios, aí cada trio propõe uma questão relacionada àquele tema para a classe. Ou a gente pode dar um tema para cada grupo, né? Um subtema para cada grupo, perde o tema geral. Então, por exemplo, questão ambiental. Então, o tema da aula de hoje é questão ambiental. Aí um grupo trabalha com poluição do ar, outro com poluição do solo, outro com poluição das águas, outro com poluição sonora, outro com poluição visual. E aí cada grupo vai fazer um estudo prévio sobre esses temas e levantar os pontos. E aí cada grupo propõe um desafio, uma questão ou algum problema para o resto da turma relacionado àquele tema poluição, por exemplo. E a partir disso é feito o debate e é a partir do que os alunos falam, porque tudo isso é poluição. Então poluição visual, porque o que caracteriza todas essas formas da poluição existir como poluição? E o que diferencia? E aí a gente consegue sistematizar depois. Certo? Uma metodologia ativa, que ela é bastante comum, é a sala de aula invertida. A sala de aula invertida, qual que é a questão que eu acho que às vezes tem um certo equívoco na interpretação? Por que chama sala de aula invertida? Porque o aluno ele não vai ter o contato com aquele conteúdo na sala de aula. Ele vai ter o contato antes. Então, geralmente, como que a gente faz a sala de aula invertida? A gente propõe algum tipo de material de estudo para os alunos. Esse material de estudo pode ser material escrito, pode ser vídeo, pode ser música, pode ser uma série, pode ser um filme. Então, a gente propõe que eles façam isso antes da aula. A partir disso, os alunos eles vão organizar o que eles entenderam daquele estudo que eles fizeram em casa. E aí, na sala de aula, o professor ele tira dúvida. Ele não chega lá e vai dar... Por exemplo, eu quero fazer uma sala de aula invertida com tema seleção natural. Eu não vou dar aula de seleção natural. Eu vou oferecer um conjunto de materiais para que os alunos estudem em casa, e aí eles vão vir com esse estudo prévio. E aí, quando eles vierem para a sala, eu pergunto, quais são as dúvidas que vocês têm em relação a isso? Ou quais são os comentários que vocês têm para fazer? O que vocês acharam interessante em relação a isso? Ou eu posso pedir para os alunos sistematizarem eles, e aí a gente faz a mediação, né? Então, o aluno traz a informação de casa, a gente discute na aula, e aí, a partir disso, eu achei que foi suficiente, então os alunos conseguiram entender seleção natural a partir disso, então fizeram estudo, fizemos uma discussão, aí eu decido, será que eu parto para um outro conteúdo novo, ou será que a gente precisa fazer uma revisão de conteúdos? Então, por exemplo, vocês me pediram para... Não é sala de aula invertida isso, mas vocês pediram simulado. Simulado é uma forma de vocês fazerem revisão de conteúdo, certo? Então, eu passo para a revisão de conteúdo ou eu passo para um novo tema? Então, eu tomo essa decisão a partir das aprendizagens que os alunos geraram. Qual que é o grande problema da sala de aula invertida? Quando a gente pede para os alunos fazerem estudo em casa, não necessariamente eles vão fazer. Então, é muito comum que uma adaptação para a sala de aula invertida seja que essa parte da leitura ou do acesso aos materiais ocorra na sala de aula e não em casa. A questão é que a gente tem o nosso grande adversário, que a gente já falou em outros momentos, que é o tempo, né? Às vezes a gente não consegue fazer dessa forma por causa do tempo. Mas, na medida do possível, se for viável fazer o estudo na sala de aula e não em casa, isso acaba sendo um pouco mais efetivo. E aí, não sei se vocês perceberam, tem uns verbos, né? Em cada etapa, que é o recordar, compreender para antes da aula, durante a aula aplicar, analisar, avaliar e criar, e depois da aula recordar, compreender, aplicar, analisar, avaliar e criar. Certo? Essa metodologia é chamada de sala de aula invertida, porque o contato do conteúdo que o aluno tem é antes da aula, e não durante a aula.
a aula seria um momento de discutir as aprendizagens que eles desenvolveram antes de vir para a aula, por isso que é sala de aula invertida, tá? É uma metodologia ativa bastante comum, tá? Mas além dessas metodologias, uma que a gente usa bastante, principalmente quando a gente trabalha com ciências naturais, né, é a aula de laboratório. Só que vejam, a aula de laboratório ela pode ser uma metodologia ativa, mas para que ela seja uma metodologia ativa, eu preciso colocar o aluno numa situação que ele é protagonista. Aí eu vou voltar, por exemplo, que eu dei no comecinho da aula. Se eu chegar e falar para eles assim, olha, vou colocar 3 insetos para vocês aqui, um sem asa, um com par de asa, outro com 2 par de asa. Beleza? Para vocês verem. Isso não é metodologia ativa. Agora, se eu chegar com 3 insetos e falar para eles assim, olha, esses aqui são 3 insetos, só que eles são completamente iguais, o que vocês acham? E aí pedir para eles, a partir da observação que eles fizerem nos insetos, eles elencarem o que eles acham que é parecido com o que eles acham que não é. Certo? Então, a aula de laboratório ela pode ser uma metodologia ativa, desde que o protagonismo seja do aluno. Se o professor utilizar a aula de laboratório para ilustrar um determinado conteúdo, aí ele volta em método de exposição, tá? E aí deixa de ser metodologia ativa. Então, é muito importante a gente ter isso em mente, tá? A aula de laboratório pode ser metodologia ativa, se ela for organizada dessa forma. E além das metodologias ativas, a gente também tem os procedimentos ativos. Os procedimentos ativos são aqueles que os alunos, eles de alguma forma são protagonistas naquele momento da aula. Então, por exemplo, quando a gente pede para o aluno apresentar seminário, quando a gente organiza oficina, debate, mesa redonda, exposição dialogada, leitura comentada, estudo de caso, então tudo isso aí pode ser um procedimento ativo. Qual que vai ser a diferença do procedimento ativo, aqui na metodologia ativa, em relação a esses procedimentos que a gente já viu em outros momentos aqui na aula de hoje? Se o aluno ele não for protagonista, ele não é um procedimento ativo. Então, se o aluno vai apresentar um seminário, então ele vai fazer a leitura, vai organizar, ele vai tirar a dúvida que o professor vai apresentar. Aí é ativo. Certo? A oficina também. Então, eu posso propor uma situação lá, pedir para eles, gente, vamos construir na aula de hoje maquete de célula. Beleza? Trouxe os materiais aqui, EVA, macarrão, continha, lápis de cor, lápis de cera. E aí, como que vocês representariam uma célula utilizando isso? Aí, eles vão produzir, né, aquele modelo didático e apresentar para a turma. É uma oficina. Debate já comentamos, né? A mesa redonda, eu trouxe aqui um exemplo de uma mesa redonda que eu participei para falar da questão do Mendel. Quando foi aniversário do nascimento do Mendel, né? Estava na época da pandemia ainda, pode vir estar de máscara, né? Eu fui convidado pela escola que eu lecionei para participar desse debate, né? Eu trouxe a perspectiva da evolução relacionada ao trabalho do Mendel, né? O que o Darwin sabia sobre os trabalhos do Mendel, se ele não sabia, e aí os outros professores trouxeram outras perspectivas, né? Uma perspectiva mais histórica, que foi o professor Taboga, e a professora Bonini Domingos, ela trouxe a questão da perspectiva futura dos trabalhos do Mendel, né? E aí nesse caso, o que a gente fez? A gente fez uma discussão, e aí os alunos eram alunos de terceiro ano, né, do ensino médio, eles podiam fazer perguntas para a gente a respeito desses temas, né? Então, é uma metodologia ativa, porque os alunos, eles elaboram as perguntas, fazem as perguntas, né? Mesmo que a gente tem uma etapa de exposição, quem vai fazer toda... Entenda, ao invés de a gente oferecer material escrito, a gente fez uma mesa redonda. E aí os alunos, a partir daquela mesa redonda, eles vão gerar as dúvidas deles e fazer o debate, certo? Posterior. A leitura comentada, né, quando a Dani falou da questão de fazer a leitura, às vezes a gente pode pedir para o aluno ler e pedir para ele explicar o que ele entendeu. Aí, uma leitura que aparentemente é uma metodologia de exposição, ela pode se tornar uma metodologia ativa, desde que o aluno ele tenha esse papel. Então tá, o fulano vai ler o parágrafo, beleza. Ok, o que você entendeu desse parágrafo? E aí a gente vai fazendo levantamento, aí no final a gente sistematiza, certo? Então, toda vez que a gente coloca o aluno como centro, a gente consegue utilizar uma metodologia ativa. A menos que
a gente acha que está usando a metodologia ativa e a gente aborda de uma outra forma. Então, vejam que tudo isso aqui, uma leitura ela pode ser uma metodologia ativa, mas ela pode ser uma metodologia extremamente tradicional. Então, depende da forma que a leitura é desenvolvida. Certo? E aí, pessoal, com isso a gente encerra o tema da nossa quarta semana. E aí eu abro espaço para vocês. Nessa aula eu falei muito, né? Porque as outras a gente teve mais discussão. Mas aqui é uma aula mais de exposição mesmo, né? De metodologia. Eu queria saber se vocês têm algum comentário para fazer, alguma pergunta, se foi tudo tranquilo. A metodologia ativa, então, ela está em todo o tempo, então, né, professor? Parece esporádica, mas pelo que o senhor deixou claro, não. Não, desde que a gente coloque o aluno no protagonismo, Carmen, que assim, a questão é, se o aluno está produzindo conhecimento, e a gente está se baseando naquilo que o aluno está dizendo para a gente poder sistematizar, aí é a metodologia ativa. O que acaba acontecendo é que às vezes não acontece isso, né? O professor, ele às vezes pede para o aluno falar e não usa para nada, né? O que o aluno falou. Certo, pessoal? Mais alguma questão? Boa noite, gente. Boa noite, professor. Professor, eu estou com dúvida aqui no trabalho que o senhor passou de proposição de uma metodologia para o ensino. No caso, eu posso escolher qual